Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula de fatores humanos, ou CRM, tá? Com a nossa primeira apresentação. Iniciando aí por uma introdução, né? A nossa disciplina ela tem duas unidades. A primeira vai ser a nossa introdução, vamos ver alguns conceitos básicos, o que levou o CRM a existir, tá? E na segunda vamos falar propriamente dito do CRM, o que ele traz, quais os benefícios que ele traz e quais são os ensinamentos mais importantes para a segurança na aviação. Os fatores humanos iniciou, tá, numa época em que nós tínhamos uma aviação já bastante desenvolvida, tá? Tínhamos aeronaves muito bem equipadas, muito confiáveis, tripulações bem treinadas, já havia um sistema de treinamento estabelecido, tá, com quantidade de horas de voo, experiência necessária para que se fizesse um bom voo, né? E mesmo assim foi observado que vários acidentes importantes aconteciam, muitas pessoas morriam e precisava-se chegar numa nova solução, né, para aumentar a segurança, tá? E o passo, né, o próximo passo na escalada de segurança aí foi justamente o estudo dos fatores humanos e o desenvolvimento de um planejamento de estrutura de ensino que fosse treinar melhor as tripulações para agir nesses determinados momentos, né? Então, começou-se o estudo dos fatores humanos, chegando aí a um programa de treinamento que denominou-se o CRM, para melhorar a qualidade da aviação, né? Então, esses fatores humanos, né, qual é o seu envolvimento na segurança de voo, tá? Principalmente, né, os fatores que, quando a gente está dentro de uma aeronave, né, eles se tornam aí decisivos durante o nosso trabalho, né? Nosso trabalho tanto sozinhos como trabalho em equipe, né? Então, foi necessário estudar vários campos, né, várias faculdades humanas para chegar a um treinamento de melhor qualidade, né? Dentre essas faculdades, né, essas disciplinas, a gente pode citar aí engenharia, psicologia, vamos falar muito de psicologia aí no nosso estudo, tá? Fisiologia também, né, como é que o nosso corpo reage, né, num ambiente que não é o ambiente que a gente está acostumado, o ser humano está acostumado a viver na Terra, né? Quando ele vai tripular uma aeronave, ele está num ambiente diferente, ele está numa altitude diferente, o ar mais rarefeito, então isso aí vai afetar o nosso organismo e a gente tem que saber como lidar com essas diferenças, tá? Isso aí é o que a fisiologia vai explicar, né? Da mesma forma, vamos estar trabalhando sempre em equipe, então a sociologia vai ser importante, ergonomia, medicina, tudo isso aí vai ser importante aí para a gente ter uma qualidade melhor nas nossas decisões quando estivermos tripulando uma aeronave, né? Então, isso é fatores humanos. E para que a gente tenha, né, um impacto disso aí na segurança, a gente tem que estudar como é que esses fatores todos vão resultar, né, numa melhor decisão por parte da tripulação. Então, está intimamente ligado com o conceito de erro, né? Então, quando a tripulação ela está bem treinada, né, e ela tem uma visão muito boa da situação, ela vai ter menos erros, né? Então, a gente precisa estudar, né, precisa relacionar esses fatores com a existência do erro, né? E para que a gente saiba do que a gente está falando, né, foi buscado aí na literatura os melhores conceitos aí, mais aplicáveis, né, não melhores, né, mas os conceitos que melhor se relacionam com a aviação. E existem dois sistemas aí de análise de erro humano que são importantes para a gente e que vão ser aplicáveis aí na aviação, tá? Cada um com o seu foco, né, mas os dois são importantes. Então temos aí dois sistemas, o sistema Shell, né, que é um sistema um pouco mais antigo, e o foco dele está especificamente no indivíduo. Então ele vai analisar por que aquele indivíduo comete certos erros, né? E o modelo Reason, que é um modelo um pouco mais moderno,
e que ele já não foca tanto no indivíduo, ele vai focar mais na organização, né? Então, os dois são importantes, a gente precisa usar os dois, porque existem erros que vão ser gerados por cada um deles, né? Então, vamos ver um de cada vez aí, né? O primeiro deles que a gente vai estudar é o modelo Shell, né? Então, o modelo Shell, ele é esse modelinho facilmente reconhecível pelos blocos, né? Então, a gente tem esses 5 blocos que eles vão ter uma necessidade de haver um encaixe perfeito entre eles, tá? E o desajuste, né, desse encaixe é que vai gerar os erros, né? Então, cada letrinha dessa aí vai significar alguma coisa, e é importante que a gente saiba, tá, para que a gente crie aí um modelo mental de análise da possibilidade de erro em cada um desses sistemas, tá? Então, o L é o ser humano, o Liveware, que é o modelo central, né? É o bloco central. Então, o Liveware, ele vai interagir com todos os demais blocos, né? Ou seja, o ser humano vai interagir com os demais blocos e vai gerar erros ou não, né? Tanto é que a gente comentou que o modelo Shell é focado no indivíduo. Por quê? Porque o L, né, o bloco do indivíduo, do ser humano, é o bloco central, né? Os outros blocos são o quê? Então, o software S, né, é o quê? São as regras, regulamentos, normas, informações, né? O hardware, nosso equipamento, environment é o nosso ambiente e o próprio Liveware, né, interações entre pessoas, né? Então, sempre pensando num perfeito ajuste entre eles, ok? Então, temos aqui, né, nosso bloco central, o ser humano, tá? E quais são os aspectos que a gente vai observar quando a gente for tratar o ser humano no modelo Shell, né? São os aspectos biológicos, tá? Ou seja, a capacidade do nosso organismo, né? E a gente já sabe que tem um fator adverso aí nessa capacidade, que é a gente não estar no nosso ambiente natural, vamos estar num ambiente com ar mais rarefeito, né? Uma altitude maior, então vai potencializar todos esses problemas, né? Vamos ter aí um aspecto psicológico que é altamente importante na aviação, e aspectos sociológicos, uma vez que dificilmente vamos estar tripulando uma aeronave sozinhos, né? Normalmente estaremos trabalhando em equipe, então por isso que os aspectos sociológicos são bastante importantes, tá? E então esse é o foco, tá? O foco do modelo Shell é esse, é focado no indivíduo. E como é que ele reage com os demais parâmetros, tá? Então vamos ver o primeiro aqui, através das capacidades, necessidades e limitações de cada um desses blocos, tá? Então o primeiro é o bloco onde existe uma interação do ser humano com o software, que seriam o quê? As informações, regulamentos e normas. Então, dificilmente vamos ter todas as informações, né? Deveríamos conhecer, né, todos os regulamentos e aplicar todas as normas. Porém, nem sempre isso acontece, né? Então, essa falta de informação, esquecimento dos regulamentos ou não aplicação das normas, isso que vai gerar erros nesse sistema entre o software e o Liveware, tá? Então, qualquer esquecimento de uma regra, qualquer ausência de informação vai provocar um erro que vai poder gerar, né, um acidente, tá? O segundo tópico, interações entre o Liveware, o ser humano, e o hardware, que é o nosso equipamento, nossa aeronave, nosso trator de pushback, nosso caminhão de combustível, tá? Então, erros na operação desses equipamentos podem gerar também fatores aí que vão contribuir para os acidentes. Da mesma forma, interações entre o ser humano e o seu ambiente de trabalho, tá? Seja o ambiente físico, né? Ou seja, a ergonomia, como é que o piloto consegue interagir com os equipamentos, ele alcança todos os equipamentos, o comissário ele consegue operar, né, todos os equipamentos, ele tem força suficiente, ele consegue alcançar, né? Seja o clima, ou seja, está chovendo, né, nublado, com gelo, né, o clima em si, ou a cultura organizacional também vai estar ligada aí no nosso ambiente, no nosso environment. Ou seja, se a empresa ela favorece, né, o trabalho do seu
funcionário ou é uma empresa que não incentiva, né? Isso aí tudo vai impactar e vai poder gerar erros nessas interações, né? E, por último, aí, a interação que é mais complexa, digamos assim, né? Interação entre os indivíduos, né? A gente viu no primeiro slide que cada indivíduo ele tem sua capacidade, sua necessidade, suas expectativas. Então, cada um deles vai ter, né, uma expectativa diferente, capacidade diferente, e vai ser muito complexo aí a gente conseguir unir os dois de forma a operarem sem erros, né? Mas esse é o objetivo do CRM, é treinar o nosso fator humano para que ele não gere erros. Okay? Então esse foi o modelo Shell, tá? O modelo Reason, ele é um pouco diferente, ele foca mais na organização do que no próprio indivíduo. Então ele, podemos dizer que ele despreza os erros individuais, ele vai procurar montar, né, um cenário onde a organização ela propicia um treinamento suficiente para o indivíduo para que ele não cometa esses erros, né? E é importante dizer que o modelo Reason ele se aplica a sistemas complexos sob situação de risco. Então, inicialmente ele foi desenvolvido para ser aplicado na medicina, né, para estudar os erros médicos. Posteriormente, né, o pesquisador ele chegou à conclusão de que muitos conceitos se aplicavam também na aviação, porque também é um sistema complexo e temos situações de risco, né? Então, o modelo Reason, ele trabalha com um sistema de defesas. Quando você tem um modelo muito complexo, não basta você confiar num indivíduo para realizar as ações. Você tem que ter uma série de barreiras, defesas, né, que a gente chama de defesas, para evitar esses erros, né? Então, cada uma das defesas elas vão se unir, né, vão se juntar de forma que uma cubra o erro da outra, né? Então, aqui na nossa transparência a gente tem um exemplo disso aí, né? Temos várias barreiras, né? Cada plaquinha dessa representa uma barreira, e a gente sabe que as barreiras não são perfeitas, né? Então, esses furos nas barreiras, eles representam as falhas, né? Então, nós podemos ter falhas latentes, que são aquelas falhas que não efetivamente provocam um acidente, mas elas estão ali em determinadas condições elas podem auxiliar nessa falha, né? E temos as falhas ativas, onde efetivamente existe alguém ali realizando alguma ação de maneira errada, né? Então essas são as falhas ativas. E quando elas se somam, né, a gente tem aí pode, né, ter um acidente. Então temos aí um exemplo de onde você tem todas as barreiras sendo ultrapassadas e aí você tem um acidente acontecendo, né? Se uma dessas barreiras ela conseguir impedir, né, o acidente de acontecer, né, a gente não vai ter um erro se prolongando aí até a consequência final, né? Então esses são os dois modelos principais que a gente vai estudar e a partir deles, né, é que foi desenvolvido aí todo o estudo de fatores humanos, né? Então, as legislações, né, que trazem aí esse fator humano, né, para o nosso estudo são essas três, né? Então, o anexo 6 da ICAO, que é o regulamento inicial aí de fatores humanos, ele explica em detalhes aí todos os fatores, né? Temos uma instrução sobre fatores humanos e as diretrizes para o gerenciamento de tráfego aéreo, os três regulamentos principais aí que deram origem ao CRM, né? Então, do estudo desses três manuais, a gente teve a criação do CRM, que é justamente o treinamento em gerenciamento de recursos de equipe, ou seja, pegou-se toda aquela teoria de fatores humanos e criou-se um curso, né, para que treine as tripulações de forma que elas apliquem da melhor forma os fatores humanos, né? Então, o que é o CRM? A aplicação de todos aqueles conceitos, né, não só na cabine, mas na aeronave, na empresa, na operação como um todo, ou seja, todos participam desse treinamento, ok? Então, CRM é o fruto do estudo dos fatores humanos.
E qual que é o objetivo, então, do CRM? Tá? O objetivo do CRM não é mudar a personalidade de ninguém, porque a gente vai ver em muitos momentos que parece que a gente quer mudar a personalidade, mas não é isso. Tá? A gente quer gerar uma mudança no comportamento, que as pessoas saibam qual comportamento adotar em determinado momento, que gere menos erros. Né? Então, vamos desenvolver habilidades, aperfeiçoar o ambiente de trabalho, tendo como público-alvo todas as pessoas envolvidas na atividade aérea e visando um aumento na segurança de voo. O CRM, ele está em constante evolução, né? Então tivemos desde a primeira geração em 1979 até a sexta em 1998, uma série de evoluções, né? E elas vão cada vez melhorando esse treinamento de forma a capacitar melhor as tripulações. E quais são as fases em um treinamento genérico aí do CRM? Ele é composto de 3 fases. Tá? A primeira é o treinamento dos conceitos iniciais, que nós vamos ver aí nas próximas aulas. Tá? Então vamos saber quais são todos aqueles conceitos iniciais para poder aplicá-los, né? Que vai ser feito na segunda fase. Então a segunda fase é uma aplicação, uma prática da aplicação daqueles conceitos. Tá? Então, de nada adianta ficar sentado numa sala de aula absorvendo, né, as informações se a gente não aplicar depois, porque o principal do CRM é que as pessoas se conheçam. Né? Então, você só vai se conhecer você aplicando os conceitos. Né? Então, a segunda fase, a fase prática, é justamente um treinamento, onde é colocada uma situação para uma equipe e aquela equipe vai treinar, vai discutir e cada um vai poder se observar um pouquinho, observar o companheiro, né? Observar o comportamento de cada um para poder ir cada vez melhorando aí suas capacidades de comunicação, trabalho em equipe, etc. Né? E a terceira fase, tá, é a reciclagem. Então, isso aí vai ser constantemente observado, né? Então não vai ser na primeira fase de CRM que você vai aprender tudo, né? Então, cada vez que você treinar o CRM, você vai aprendendo um pouquinho e vai melhorando aí a qualidade do seu trabalho, ok? E aqui no Brasil, né, aqui na aviação brasileira, todos esses conceitos, eles estão num documento básico, né, que chama-se aí a IAC 060.1002A. Tá? É esse documento que vai reger todo o CRM, como ele deve ser aplicado nas companhias aqui dentro do Brasil. Então, é um documento que foi gerado com base naqueles documentos anteriores que a gente viu, e ele vai ter aí o passo a passo de como aplicar o CRM na aviação brasileira. Ok? Então, da nossa primeira aula é isso. Muito obrigado.